Semana que vem a gente tem prova, acho que já é semana que vem, né? Primeira prova desse bimestre. Deixa eu achar aqui nosso calendário. Primeiro ano, é isso mesmo, dia 10, semana que vem a gente tem avaliação, então a gente vai... Deixa eu colocar a Clara. Então a gente vai ter prova, tá? Então eu preciso que vocês prestem atenção, pode cair crônica, pode cair... A da semana passada foi resumo e hoje é notícia, então pode cair um desses três. Então prestem bastante atenção nesses gêneros que nós estamos estudando, tá? Então tem que fazer para poder treinar, para poder ver como é, para você saber como faz. A crônica a gente fez semana passada, tá lá já corrigido. Se alguém tiver alguma dúvida é só perguntar, tá bom? Semana para hoje, tem uma tarefinha até o final do dia, né? Cadê? Deixa eu ler aqui um recadinho. Tá, fica tranquila. Depois você pega com alguém, tá? Se a internet der problema aí, vê como que você faz. Para a semana passada foi um resumo. Então eu olhei, acho que só tinha um que tinha mandado até ontem. Então eu vou esperar hoje, né? Vocês têm que mandar até hoje. Então eu quero que vocês mandem, tá? Façam. No finalzinho da aula eu vou dar um tempinho para vocês mandarem a tarefa, terminarem, tirarem dúvidas. Então eu vou deixar isso para que vocês façam. E aí vocês vão encaminhar essa tarefa. E aí eu vou deixar esse tempinho no finalzinho da aula para tirar dúvida, fazer, encaminhar, entregar, para eu poder corrigir, que isso pode ser que caia na prova também, tá? E hoje a gente tem mais um gênero, que é notícia. Então peguem, por favor, a apostila de vocês, o livrinho de vocês, e abram na página 16, tá bom? Página 16 do livro. Vamos lá. Todo mundo pegou? Página 16. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Então, vamos lá. Tem mais gente chegando. Página 16. Gêneros informativos, a importância da informação. A gente vai falar sobre a informação, sobre a notícia, tá? Capítulo 8, página 16. Todo mundo vai participar, como sempre, tá? Vale nota de participação, vocês já sabem, de conceito, né? Eu tô notando todo mundo que está participando. O discurso jornalístico é, antes de tudo, informação. Então, esse gênero, ele vai falar da informação, e isso é muito importante. Por quê? Se a informação for errada, ela prejudica. Se a informação for mentirosa, ela prejudica. Se a informação for de propósito, de forma errada, ela também pode prejudicar. Se ela for criada, é pior ainda, né? Então a gente vai falar sobre isso. Professora? Oi? Livro 2. Livro 2, exatamente. Livro 2. Livro 2, página 16. Certo? Tem mais gente chegando. Então, eu quero que você, na página 16, só na primeira linha ali, você vai grifar: o discurso jornalístico é, antes de tudo, informação.
É só isso que eu quero que você destaque. Deu, Rafael? Achou? Tudo notado. Eu achei que era. Então, beleza. Então, vamos começar. Na página 17, tem um texto, né, que ele é informativo, ele é longo, mas para a gente fazer o exercício de abertura, não tem outra forma, vai ser a gente fazer essa leitura para a gente trabalhar os exercícios que o livro traz. Insegurança aumenta, restringe direitos e ameaça a liberdade no país. Então, vai falar um pouquinho sobre segurança. A gente vive num país que, infelizmente, as pessoas têm medo, né? Página que é mesmo, professor? Página 17. Tá, obrigado. Nada. Mais alguém tá perdido aí? Todo mundo se achou? Deu? Para quem chegou agora, para quem entrou agora, livro 2, página 17. Então vamos lá. Nós vivemos num país em que um dos grandes problemas sociais é a insegurança, né? A segurança. A gente vive cercado, a gente vive muitas vezes preso, né? Você vai dormir, você tem que trancar tudo. A gente vive em condomínios fechados. A gente pode não ter em volta da nossa casa, mas em volta de todas as casas do nosso grupo ali, tem grandes muros, grandes cercas, grandes proteções, pessoas vigiando a nossa casa, porque a gente precisa dessa segurança. A gente não vive num país seguro. Quando a gente anda na rua, a gente quer que alguém vigie aquele espaço, a gente quer ter guarda, a gente quer ter segurança nos espaços públicos. Então, é muito importante tudo isso. Se não existe isso, né, a gente fica com medo. O medo faz parte dessa situação do nosso país. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar que vocês sentiram medo, né? Mas ele existe, né? Ele existe. Então é importante você tomar cuidado dependendo do lugar que você vai. A insegurança faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Então vamos lá. Insegurança aumenta. Restringe direitos, porque eu tenho o direito de ir e vir. Mas se eu tenho medo, isso está restrito. E ameaça a liberdade no país. Então a gente não fica livre, a gente não é livre, né? Porque você tem que tomar cuidado, dependendo do horário você não vai, dependendo do horário você tem que ir acompanhado, você não tem a liberdade de ir e vir. Muitas vezes seu pai fala, não, você não vai sozinho. Não, você não pode, porque é perigoso. Então você fica restrito, você é podado de fazer certas coisas por causa da violência, por causa do perigo, né? Então vamos ler o texto. Eu quero voluntários, senão eu vou começar a fazer chamada pela listinha que está aqui na minha presença, né? Eu Das leio, pessoas. professor, esse primeiro parágrafo. Tá. E aí o Rafael vai ler o primeiro parágrafo, e assim as pessoas podem ir lendo e eu vou anotando quem vai participando, tá? Então o Rafael vai ler o primeiro. Pode começar, Rafael. Um dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, a segurança é uma necessidade fundamental da vida da sociedade e a exceção da ausência dela é capaz de afetar decisivamente a vida de todos. Os planos de longo prazo e programação. A programação para a diversão no final de semana. Quando o direito à vida é ameaçado, o lazer, também protegido pela Constituição Cidadã, vira uma manifestação de resistência em meio ao medo. Aí tem uma imagem, né? O texto traz uma imagem, que é uma cerca elétrica, que hoje a maioria das casas tem que ter, se não tem, vai ter, porque é imprescindível. Aí embaixo, alguém continua? Eu continuo, professor. Vai, Giovanni. A partir do artigo 5º. Isso. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à insegurança, à propriedade. A segurança, né? Próximo.
Eu posso, prof? Pode. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, aí você tem 2 trechos da Constituição. Muitos alunos do terceiro ano usam esses trechos da Constituição, porque eles são muito famosos nas redações, principalmente o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Colocar esse trechinho numa redação de dissertação, né? Já estou aproveitando para dar dica, é muito interessante, sem distinção de qualquer natureza. Colocar isso é muito, muito bacana, porque é uma inserção boa, é correta e faz toda a diferença. Tá, continuando. De uma forma geral, quem vai ler esse pedaço? Pode ler de novo? Quem não leu ainda, Eu todo posso mundo ler. Eu precisa posso de ler. nós. Então, leia. De uma forma geral, de acordo com o sociólogo Inácio Cano, a segurança pública regrediu em relação ao que era há 30 anos, no momento em que foi aprovada a Constituição Federal. Além do crescimento da criminalidade, houve um aumento no número de locais em que o Estado não é mais soberano, como áreas dominadas por milícias ou pelo tráfico de drogas. Isso. Próximo, de lá para cá. Eu leio. Vai. De lá para cá houve uma deterioração. De lá para cá houve uma deterioração. As taxas de homicídio continuaram crescendo e seguem assim no momento. Houve um deslocamento da violência letal como um problema do Sudeste para o Nordeste, assim como um aumento da sensação de insegurança. Somos campeões de homicídios no mundo, o que aumenta a percepção de crise permanente na segurança pública, explicou o coordenador do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estudo do Rio de Janeiro, o RJ. O ERJ. Próximo. Naquela época. Vamos lá, gente? Eu leio. Então, vai. Naquela época, pensava-se que a redemocratização por si só diminuiria a criminalidade. Uma parte da esquerda acreditava que a inclusão social, reduzir a desigualdade somente, resolveria a criminalidade, o que não aconteceu. Estudos mostram que essa relação entre pobreza, desigualdade e violência é uma relação de longo prazo, ou seja, os efeitos dessa redução da desigualdade recente ainda não afetam a situação atual, complementou Cano. Isso. Página 18, próximo. Eu leio, prof. Vai. O Rio de Janeiro é hoje o foco das atenções nacionais quando o assunto é segurança pública. Sob intervenção federal desde fevereiro deste ano, o Estado vive uma crise na área que se agravou nos últimos anos. Eu leio, prof. Vai. Embora a sensação de insegurança seja comum aos cidadãos fluminenses, aqueles que vivem em regiões dominadas por criminosos são afetados geralmente pelo medo. Um dos exemplos é o Complexo da Maré, na capital, onde viviam 129,7 mil pessoas em 2010, segundo o censo daquele ano. Próximo. A maré. Vamos lá? Vamos, gente. Próximo. A maré dividida. A maré é dividida por barreiras invisíveis entre áreas dominadas por facções diferentes, mas nos últimos anos o direito de ir e vir caiu por causa do Estado. As incursões não têm hora para acontecer. Vi o crescimento da opressão do Estado dentro da minha favela, comentou Flávia Cândido, 36 anos, moradora da Maré, estudante de português e italiano na UERJ. Isso. Olha só o que ela fala, né? Só em 2018, próximo. Só em 2018 foram 43 incursões policiais, 43 dias sem aula,
sem poder ir à faculdade. Só esse ano tivemos 3 grandes operações. No último dia 20 de junho, tivemos a novidade do helicóptero, tendo como resultado a morte de Marcos Vinícius, estudante de 14 anos, e mais 6 execuções de pessoas que não sabemos nem o nome. Lembra Flávia, que é mãe de 2 crianças e um adolescente. Imagina só viver nessa situação, né? Da vida ao lazer, direitos ameaçados. Quem vai ler? Vamos lá? Eu posso fazer na lista aqui. Na sequência tem a Ana, o Arthur, o Bruno. Vamos, gente. Ana, pode ler para a gente? Arthur? Professor, eu esqueci o livro, porque Esqueceu eu de tô na pegar? casa do meu pai. Ah, tá. Bruno Conte, pode ler para a gente? Bruno de Godoy, cadê o Bruno Conte? Bruno Godoy? Bruno Godoy, cadê? Bruno Donida? Eduardo Eli? Bruno Donida, apareceu? Não sei que página a gente está. Página 18. Tá, peraí então, deixa eu pegar o livro. B ou 2? 2. Tá. Então vai se achando aí. Eduardo Eli, tá pronto para ler? Vai ser o próximo. Fernando Maciel, Fernando Biller. Oi, professora. Quem me deu oi? Fernando Biller. Você pode ler para a gente esse? Depois o Bruno lê? Onde A que sensação, tá? página 18. A sensação permanente Tá. de medo. Obrigada. A sensação permanente de medo afeta toda a vida de quem se sente inseguro, inclusive o lazer. Fica difícil falar de lazer com tudo o que vivemos, mas tentamos sobreviver fazendo luta a luta, pontuou Flávia. O lazer nosso é poder curtir um futebol, ver o filho jogar, a cerveja ou funk. Não temos acesso a mais cultura que isso, porque não existe mobilidade urbana para nós que não seja voltado para o trabalho, completou. Isso. Muito obrigada. Além da segurança, agora o Bruno pode ler, o Donida? Posso. Leia, por favor. Além da insegurança e da falta de mobilidade, comunidades como a de Flávia também sofrem com a limitação causada pelo baixo rendimento médio de seus moradores. Com um orçamento mais apertado, a prioridade fica com as despesas básicas, como alimentação e moradia. Segundo os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, os gastos com a cultura aumentavam gradualmente conforme a faixa de rendimento do domicílio subia. Próximo, Eduardo Eli. Cadê o Eduardo?
Fernando Maciel. Oi, professor, eu posso ler? Muito obrigada. Mas a falta de acesso ao lazer e à cultura em geral é apenas uma parte da restrição a qual essas populações são submetidas. Afeta os direitos à integridade, saúde, educação. As pessoas não podem ir à escola, às vezes não podem ter acesso ao direito à saúde, ao direito ao lazer, e há um impacto forte sobre a atividade econômica, ressaltou Cano. Muito bem. Agora eu quero que vocês olhem nesse quadro que está ao lado do que o Bruno e o Fernando acabaram de ler. O peso da cultura na despesa da população brasileira. Então, olha só. As pessoas gastam, né? Tem um gasto com tudo que precisam, tem o salário e aí tem o gasto que ele tem constantemente durante o mês. Ele pega o salário, aquilo que ele ganha, enfim. E aí ele vai gastar com transporte, com alimentação, com a casa e tudo mais. Dá uma olhada nesse círculo e veja o que ele gasta, com o que ele gasta aquilo que ele ganha. E aí você vai ver a parcela, né, daquilo que as pessoas têm para gastar. Com a habitação, 30,8%. Com a alimentação, 19,8%. Com transporte, 19,6%. Esse transporte pode ser com carro, gasolina, pode ser com transporte público, pode ser com Uber, pode ser com táxi, seja lá com o que for. Cultura, 8,6%. O que é essa cultura? É ir ao cinema, é ir ao teatro, né? É você ter acesso àquilo que é cultura dentro do seu meio social. Assistência à saúde, 7,2%. Vestuário, 5,3%. Educação, 2,5%. Porque tem gente que não paga escola, tem gente que tem acesso à educação pública. E outros gastos, seja lá o que for que a pessoa gaste, né, com viagens, com passeios, e 6,2%. Pessoas de 10 anos ou mais ocupados no setor cultural em 2012, são 3,65 milhões. Né? Participação da cultura na despesa do consumo, média mensal familiar. Total de 8,6%, até 2 salários mínimos, 6%, de 2 a 3 salários mínimos, 6,8%, 3 a 5 salários, 7,8%. Então, o que você percebe aí nesses números? Que quanto menor o salário, menos a pessoa gasta com cultura. Né? Então, ela não consegue assinar uma TV a cabo, ela não consegue ter acesso a filmes, porque ela ganha menos. Então, quanto maior, né, o salário dela, maior é o acesso à cultura, mais o dinheiro dela vai sobrar para ela ter acesso a essa cultura. Isso é óbvio, né? Mas os números estão comprovando isso. Então, vamos lá. Página 19. Quem vai ler o próximo parágrafo? É algo que tem impacto sistêmico. Quem é o próximo aqui da listinha? Guilherme. Guilherme, pode ler? Guilherme está dormindo? Isabela, pode ler para a gente? Isabela Vec. Oi, Pro. Você pode ler para a gente esse próximo? É uma das? É algo que tem impacto. É o de cima. Tá. É algo que tem impacto sistêmico sobre todos os direitos. A violência doméstica tem impacto na igualdade de gênero, por exemplo. É difícil achar uma área em que isso não afeta, completou. Isso, muito obrigada. Aqui vem outro, né? Outro parágrafo. Agora, Jadson. Isabela Resulto já leu. Jadson, pode ler para a gente? Não está funcionando? João Gabriel já leu. João Vitor, foi o Pedro que leu, né? Pedro Maia. João Vitor, pode ler para a gente? João Vitor.
Guilherme, João Vitor, cadê? Professora, você me chamou? Isso, você mesmo. Eu fui beber Pode ler água. o próximo? Ah, tá. Pode ler o próximo? Página 19, segundo parágrafo. Uma das políticas públicas. Uma das políticas públicas apontadas como saída para o problema da violência, a educação é ameaçada diretamente pela insegurança. Não existe um horário tranquilo para estudar, já começa com um horário menor nas escolas. Temos apenas um colégio de ensino médio funcionando o dia inteiro e um colégio noturno para atender a 140 mil pessoas. Você já não dá o direito à educação. Acabamos tendo que mandar nossos filhos para outros bairros. Temos mãe com filhos em escolas de outras comunidades, tendo que passar por essas barreiras inacessíveis diariamente, destacou Flávia, mãe de adolescente de 17 anos que acorda às 5 horas da manhã para estudar em Copacabana e fugir da precariedade causada pela violência. Olha só a situação, né, que ele acabou de ler. A pessoa não consegue nem estudar no próprio bairro de tanta violência que existe nesse bairro. Aí tem um quadro embaixo do parágrafo que o João Vitor leu. A violência na vida do estudante do Brasil. Isso é de 2015, mas não se mudou, talvez tenha até piorado, né? Alunos do 9º ano do ensino fundamental em escola situada em área considerada violenta. 50,8% dos alunos. 53,5% rede pública, 34,5% rede privada. Alunos de 13 a 17 anos envolvidos em briga com uso de arma de fogo, 6,4% do total. 6,8% rede pública e 3,2% em rede privada. Metade, né, tem acesso a isso numa cidade violenta, como a cidade do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, não foram à escola por falta de segurança, 13,1%, total 13,9% da rede pública e 7% da rede privada, 7,5% da rede privada. Então, sempre metade, né? A rede pública tem muito mais acesso do que a rede privada, porque consegue isolar mais esse aluno da violência. Sensação de segurança maior entre população urbana. Então, a população urbana, aqueles que estão nas cidades, né, sentem mais essa insegurança. Então, vamos ler sobre isso. Em 2009, quem é o próximo a ler? Quem é o próximo a ler? João Vitor leu. Luiz, pode ler para a gente? Luiz Salazar. Luiz, cadê o Luiz? Maria Eduarda Gasal, já leu? Não, né? Não. Maria Eduarda, Oi, pode ler para a gente? Em 2009? Isso. Tá. Em 2009, o IBGE divulgou o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio sobre Vitimização e Acesso à Justiça no Brasil, com dados relativos àquele ano, além de informações sobre a existência de dispositivos de segurança nos domicílios. A publicação mostrou que 47,2% da população com 10 anos ou mais se sentia insegura na própria cidade, número que subia para 50,3% nas áreas urbanas. Se a gente fosse fazer essa pesquisa, assim, na sala, né, a gente também teria um número muito parecido. Próximo parágrafo. Luiz, já está aí? Ou Maria Eduarda Medeiros? Mariana? Vamos lá?
Luiz, Maria Eduarda Medeiros, cadê vocês? Jaime, que chegou agora. Oi. Você pode ler para a gente? Em 2019, é isso? Não, no de baixo. Mais da metade. Mais da metade da população urbana se declarou insegura, enquanto esse número foi de 30,7% nas áreas rurais. Também havia uma diferença na sensação de segurança entre as regiões do Brasil, como o Norte, tendo a maior sensação de segurança, 51,8%. Há também essa redução conforme a pessoa se afasta do próprio domicílio, com a pessoa se sentindo mais segura na residência, 78,6%, depois no bairro, 67,1%, e por último, na cidade onde mora, 52,8%, explicou o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azeredo. Muito bem. Mais 3, cadê o Luiz? Apareceram aí? Maria Eduarda? Medeiros? Não? Mariana? Tiago Rampazzo também está sem microfone. Oi, Pro, eu tô aqui, Mariana. Mariana? Apareceu? Pode ler pra gente? Além disso, página 20. Ai, Pro, eu tô perdida, mas peraí, calma. Página 20. Fechou? Livro 2, página 20. Peraí que eu tô com o livro 1B, eu vou lá pegar o 2. Quem mais? Quem ainda não leu, não participou? Eduardo Eli participou, né? Não, Eduardo Eli não participou. Eduardo Eli? Cadê o Eduardo Eli? Ah, tá. E o Luiz? Cadê o Luiz? Salazar? Então, vamos lá. Alguém que já leu, pode ler esse parágrafo enquanto a Mariana se acha? Além disso... Além disso... Isso. Página 20. Acho que achei já. Além disso, quanto maior o extrato de renda, maior a segurança no domicílio, mas menor no bairro e na cidade onde mora. Essa diferença na percepção de segurança desses 3 locais mostrou-se fundamental nesse caso. A pesquisa mostra também que as mulheres se sentem menos seguras, no geral, na comparação com os homens, completou Simar. Por que será, né, que as mulheres se sentem menos seguras? É óbvio, porque são mais vulneráveis, né, estão mais acessíveis a essa violência e é muito mais fácil dela ser atacada, dela ser vítima, né, dessa violência. Então, é isso que eles estão dizendo. Muito bem, próximo parágrafo. Cadê Maria? Pro, é aquele com aumento? Isso, com aumento. Tá, com aumento na criminalidade e 159.103 homicídios dolosos em 2017, de acordo com o levantamento do Monitor da Violência, existe uma tendência ao aumento na sensação de insegurança, que cada vez mais mostra difundida em grandes cidades como o Rio de Janeiro. Isso, muito obrigada. Muito bem. E o último parágrafo. O que fica claro é, se alguém achava que se podia proteger alguns e deixar outros grupos na insegurança, a história mostra que não há um caminho para um grupo ou outro. Muito embora essa violência afete mais alguns, há que se encontrar uma saída para todos, encerrou Cano. Então não adianta, não dá para você proteger só um grupinho e deixar o outro inseguro. Tem que proteger todo mundo, senão não vai dar certo. Então o Brasil está com esse problema muito grave, muito sério sobre segurança pública. Pessoas de 10 anos ou mais que se sentiam seguras na cidade onde moram. Em 2009, 52,75% da população.
49,69% entre os residentes em domicílios urbanos e 69,32% entre os residentes em domicílios rurais. Quer dizer, nem na área rural as pessoas estão seguras, elas não se sentem seguras, nem na área rural. Nem lá no campo, na fazenda, por mais que ele tenha distância, ele coloca um segurança, ele coloca um guarda, ele coloca alguém para vigiar aquela propriedade dele, coloca cerca, coloca câmera, coloca tudo para poder vigiar aquela propriedade. Então, tá aí. Agora a gente vai fazer os exercícios, tá? Número 1. O texto apresentado enquadra-se no gênero reportagem. Então, a gente vai ver a diferença entre notícia e reportagem. E trata do aumento da violência no país. Observe o título e, em seguida, analise sua adequação e pertinência em relação ao texto. O que é ser pertinente? É se ele está adequado, se ele é correto, se ele encaixa certinho. Considerando a forma como o tema foi tratado na reportagem. A gente leu toda a reportagem, todo mundo participou, e aí a gente vai ver se isso está correto. Insegurança aumenta, restringe direitos, ou seja, diminui os direitos e ameaça a liberdade no país. Você acha que esse título está adequado para a reportagem que a gente acabou de ler? O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que está correto. Então, o título cumpre o papel de anunciar o que a reportagem vai dizer. Então, pode escrever isso aí. O título cumpre o papel de anunciar o assunto da reportagem. Pode colocar. Eu só vou colocar meu computador para carregar, que está acabando a bateria. O título cumpre o papel de anunciar o assunto da reportagem. Pronto. O título cumpre o papel de anunciar o assunto da reportagem. O título cumpre o papel de anunciar o assunto da reportagem. Certo? 2. Chamamos de infográfico o texto que une imagem verbal e não verbal, cujo intuito é transmitir informações de forma ágil. Então, a gente tem gráfico, a gente tem tabela, né? Imagem verbal e não verbal. Então, a gente tem esses dois. Na reportagem, encontramos 3 deles. Considerando isso, responda as perguntas a seguir. A. Observando a relação entre a renda familiar e os gastos com cultura, demonstrada no primeiro infográfico, a que conclusão podemos chegar? Aquele que a gente falou da cultura, que conclusão que a gente chega? O que vocês acham? Quando a gente vê lá sobre cultura. Quanto maior a renda familiar, mais as famílias gastam com cultura. Exatamente. Quanto maior a renda, mais acesso à cultura. Pode colocar isso. Quanto maior a renda, mais acesso à cultura. Beleza. Quanto maior a renda, mais acesso à cultura. Quanto maior a renda, mais acesso à cultura.
Letra B. Ao analisar os dados contidos no segundo infográfico, ficamos sabendo que a violência também está presente nas escolas. Onde ela é maior, na rede privada ou na pública? Que razões poderiam justificar essa preponderância, essa situação? O que vocês acham? É maior em qual rede? Pelo gráfico, né, gente? Não é suposição nossa. Estão me ouvindo? É na pública. Uhum. Na rede pública, certinho. Aí ele pergunta, que razões poderiam justificar? Por quê? O que vocês A acham que faz? localização. Hã? A localização. Isso é um dos fatores. Fatores como localização, a segurança privada, né? Eles colocam a própria segurança. Localização, a segurança privada, interferem. Letra C. Segundo as informações inseridas no terceiro infográfico, a população dos centros urbanos sente-se mais insegura que a das zonas rurais. Esse dado surpreende? Justifique. Sim ou não? Primeiro sim ou não, né? Isso te surpreendeu? Aí vai ser pessoal essa resposta. A mim não me surpreendeu. Por quê? Porque a segurança do governo se preocupa mais com as cidades do que com o campo. No campo, as pessoas têm que cuidar da sua própria segurança, né? O governo não vai mandar policial fazer ronda lá na chácara, lá na fazenda. Cada um coloca a sua própria segurança. Então, isso não me surpreende, porque os órgãos públicos atendem os centros urbanos. Mas, se você quiser colocar outra resposta, pode colocar. Eu coloquei não, porque os órgãos públicos atendem os centros urbanos. Número 3. Em várias passagens do texto, notamos a preocupação do repórter em apresentar trechos de documentos, como foi o caso da Constituição, que eu falei lá no comecinho, dados concretos e incluir depoimentos de terceiros. Quando colocou a história da mulher moradora lá da favela, né, que os filhos, tal. Sendo assim, faça o que se pede. Letra A. Sublinhe no trecho, no texto, exemplos dessas ocorrências. E responda, qual é a intenção do autor ao inserir esses elementos? Não precisa grifar, mas a gente pode responder aqui. Qual é a intenção do autor ao fazer isso? Por que você acha que ele colocou... Por que você acha que ele colocou esses elementos? Por que ele colocou a Constituição? Por que você acha que ele colocou exemplos das pessoas? Por que vocês acham que ele colocou tudo isso aí dentro desse texto? É para sustentar a veracidade do texto dele? Exatamente, para sustentar a veracidade do texto dele. Para trazer maior credibilidade, veracidade, tá? Então pode colocar isso. Para sustentar a veracidade do texto. Quando a gente traz alguém para o nosso texto, é para isso, é para dar veracidade, para mostrar que ele é real. Na dissertação, a mesma coisa. Na notícia, na reportagem, a mesma coisa.
para dar credibilidade, para falar, ó, eu tô falando coisa séria, certa. Muito bem. Página 22. Agora, a gente já fez a leitura, já fez a interpretação, agora a gente vai para o gênero notícia. A gente já viu, né, um exemplo, a gente sempre tem um exemplo. E aí eu quero agora que vocês prestem bastante atenção. Na página 22, ele começa falando sobre os textos jornalísticos, uma visão geral sobre os textos jornalísticos. No primeiro parágrafo, eu quero que vocês destaquem só na primeira linha, no meio da primeira linha, a reportagem ao gênero que pretende apresentar de forma mais abrangente um fato. Então, o que nessa reportagem que a gente acabou de ler, qual é o fato que ele destaca para todos os leitores, para quem vai ler? Qual é o fato de destaque? Sobre o que ele está falando? Só uma pessoa respondendo, gente. Sobre o que a gente leu agora? Qual é o ponto principal do que a gente acabou de ler? Segurança. Isso, a segurança no Brasil. Né? Sobre a ausência dessa segurança, sobre a falta dessa segurança, sobre o problema dessa segurança. Então, ele falou sobre essa segurança e a realidade do país em relação a ela, né? E é isso que ele ficou falando. Só que ele não falou só uma notícia. Ele não falou só de uma situação. Ele falou do Brasil inteiro. Falou de um problema grave que existe no Brasil. Ele fez uma pesquisa completa para falar sobre a segurança. Muito bem. Isso a gente chama de reportagem. Ele fez uma reportagem, colocou todas as informações, tudo que ele pesquisou sobre segurança. A notícia ela é diferente. Dá uma olhadinha na página 23, e aí eu queria que vocês grifassem essa partezinha que está bem aqui, ó, embaixo da explicação sobre notícia, tá? De caráter informativo, a notícia circula no meio jornalístico e tem como premissa informar o leitor de forma rápida, direta e em tese, ou seja, a princípio verdadeira, acerca de um fato atual, importante e que desperte interesse. Então, qual é a diferença da reportagem para a notícia? A reportagem foi o que a gente acabou de ler, ela é longa, imensa, tem muitas informações. Ela pega uma situação, pode até ser uma notícia, né? Aconteceu um problema de segurança ou da falta de segurança, e aí ele faz uma reportagem, uma pesquisa imensa sobre aquilo no Brasil inteiro e apresenta. Coloca a Constituição, os direitos humanos, coloca tudo naquela reportagem. Páginas e páginas daquela reportagem. Reportagem de capa da revista Veja, tem 5 páginas a reportagem. Isso é uma reportagem, uma pesquisa. Agora, a notícia ela é rápida, ela é direta, ela é objetiva. E, como ele disse, em tese, verdadeira. Então, se eu vou contar para você uma notícia, ela tem que ser rápida e ela tem que ser objetiva, ela tem que ser verdadeira. Certo? E qual é o objetivo da notícia? Informar. Eu quero te informar o que aconteceu. Então, embaixo aqui, a gente tem uma notícia. Ó, bem aqui embaixo, na página 23, a gente tem uma notícia. Ó. Ela é curta e ela é objetiva. Então, eu quero que vocês olhem bem a estrutura dessa notícia, que vocês vão fazer uma notícia de tarefa, tá? Atirador mata 4 pessoas na Catedral de Campinas e se suicida. Esse é o título. Só pelo título eu já entendo o que aconteceu. Publicado em 11/12/2018,
por Daniel Mello, repórter da Agência Brasil São Paulo. Eu sei a data, eu sei onde foi, né, e eu sei quem escreveu. Aí começa. E os parágrafos, você percebe a diferença do primeiro texto que a gente leu? O parágrafo daquele primeiro texto, os parágrafos eram imensos, né? Eram longos. Olhem o tamanho desses parágrafos. Alguém pode ler essa notícia? Ou duas pessoas podem ler? Porque aqui não precisa ser várias pessoas, né? Os parágrafos são pequenos. Eu vou ler um, aí alguém continua. Um homem matou 4 pessoas na tarde desta terça-feira 11 na Catedral Metropolitana de Campinas e deixou outras feridas. Em seguida, o atirador se matou. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu às 1h25 na Catedral, localizada na rua 13 de Maio, no centro da cidade. Posso ler, professor? Pode. A corporação ainda não tem detalhes de como a situação começou. De acordo com relatos, um homem invadiu a igreja, tirou contra as pessoas e se matou. Ainda não se sabe a motivação. Alguém mais? Eu leio. Em nota postada no Facebook, a Arquidiocese de Campinas informou que a catedral permanecerá fechada para atendimento das vítimas e a investigação da polícia. Contamos com as orações de todos nesse momento de profunda dor, diz o texto. E pronto, acabou a notícia. A notícia é curta, é rápida, e é isso. A gente sabe o que aconteceu, como aconteceu, quem fez, que horas foi, onde foi, e, se possível, o porquê. Mas o porquê, às vezes, não aparece na primeira notícia. A gente só vai saber disso 2, 3 dias depois. A tragédia está ali. Observe que o autor empregou períodos curtos, frases curtas, linguagem acessível, garantindo que todo mundo que possa pegar aquela notícia leia, entenda, seja rápido, breve, democrática a informação. Todo mundo vai ler. O juiz que pega a notícia, ele vai ler, e aquela pessoa simples, o catador, que vai pegar esse jornal depois, ele vai pegar, vai ler e vai entender. Então, a notícia ela tem que ter esse acesso para todas as pessoas. Então, democrática, não tem linguagem rebuscada, não tem essa preocupação. Então, são parágrafos curtos, frases curtas e informativas. Muito bem. A estrutura da notícia. Como que ela tem, qual é a estrutura dela? Você pode olhar aí na página 23 mesmo, no último tópico. Ela tem um título ou manchete, tá? E aí a gente vai ver qual é a diferença dela. Que resuma o evento anunciado de forma direta. Então, a gente viu lá, atirador mata 4 pessoas na Catedral de Campinas e se suicida. Já dá um resumo do que é. Se eu quero ler essa notícia, eu vou bater o olho nisso e vou falar assim, eu quero saber sobre isso. Eu ouvi falar disso, eu quero ler isso. Ou então eu procuro na internet sobre isso, eu ouvi falar e vou lá. Atirador de Campinas. E aí já entra a notícia que eu quero ler. Entendeu? E a linha fina. Muitas reportagens, muitas notícias têm essa linha fina embaixo, que ela dá acrescenta uma informação. Atirador era pai de família e estava sofrendo de depressão. Então tem aquela linha, essa não tem, fui eu que inventei isso, mas tem aquela linha fina embaixo, que acrescenta uma informação ao título e à matéria, tá? Muito bem. Virem aí, página 24. Professora, Olá. a notícia, além da linha fina, tem que ter esse negócio tipo de publicado em 11/12/2018? Se pedir, sim. Se eles colocarem a data e falar, coloca que foi dia tal. Se eles derem essa informação, sim. Se eles não derem, fica a seu critério. Você pode colocar a data que você está fazendo. Mas não é obrigatório, tá? Agora, a assinatura, se eles pedirem, colocarem um nome fictício, porque geralmente texto para vestibular você não assina. Só carta que você assina, né? A não ser que eles peçam. Então, se for uma notícia
assim como essas que a gente faz de vestibular, é só título, a linha fina e o texto, mais nada. Ótima pergunta. Vamos lá, continuando. Aqui do lado tem um fique ligado, que é a diferença entre título e manchete. Tá? Então presta bem atenção nesse quadrinho amarelinho aqui, ó, esse destaque. Não confunda título com manchete. Tá? Para alguns profissionais dos veículos de comunicação, manchete tem vida própria e pode aparecer na capa da revista e também na primeira página do jornal ou de um caderno. A manchete pode estar distante do texto completo a que se refere e geralmente é produzida pelo editor-chefe do jornal ou revista. Já o título sempre antecede o texto e é escolhido pelo jornalista ou pelo editor responsável pela pauta. Então, a manchete é aquela manchete grande, né, que vai na capa da revista, que vai falar de um grupo de notícias. O título é só daquele trechinho, né, daquela notícia só, ela é específica. A manchete ela é ampla. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha na página 24, que aí você tem um esqueminha, tá? Eles chamam de pirâmide invertida, né? Mas o que é importante aqui? É que você tem que entender que você tem o lead, né? E aí eu quero que você grife também, e o corpo da notícia. Vai ficar meio difícil de mostrar. Mas aqui assim, ó, quero que você destaque isso aqui, o lead e o corpo da notícia, tá? O que é esse lead e o corpo da notícia? Que é exatamente o que eu acabei de falar para o Gustavo, que eu acho que me perguntou, para o Giovanni. Você tem que ter título, a linha fina, se for pedido, se você quiser colocar, aí o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, e o corpo da notícia. Só isso. Nada mais que isso, tá? E esse lead, o que é esse lead? É o primeiro parágrafo da notícia que você tem que responder a essas perguntas obrigatoriamente que eu destaquei aqui. Eu quero que vocês destaquem aí. Que perguntas são essas? Quem fez aquilo? Porque é uma notícia. O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde? Como e por quê? O porquê aconteceu é o que eu falei. Se você tiver na hora essa informação. Às vezes não tem. Às vezes não dá para saber ali na hora. Mas, tá? Então, aqui você tem, ó, um exemplo, né? Aqui nesse quadro. Quem? Um homem. O que aconteceu? Matou 4 pessoas e deixou outras feridas. Quando? Na tarde desta terça-feira, dia 11. Onde? Na Catedral Metropolitana de Campinas. Como? Utilizando uma arma de fogo. Por quê? As investigações em andamento no momento da divulgação da notícia. As investigações estavam em andamento. Quer dizer, não sabe por que ainda. Está todo mundo investigando o que aconteceu. Então, deixa ali a resposta que ainda não existe, o porquê. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem, o que, né? E o porquê. Você tem que ter isso no lead. Tá? Então, lembra, título, linha fina, o lead no primeiro parágrafo, né? Nos primeiros parágrafos, tá? Porque são parágrafos pequenininhos. Na primeira parte, você tem que colocar todas essas informações. Eles falam que é no primeiro parágrafo, mas é nas primeiras partes. E o porquê. Não se sinta obrigado a colocar. Pode colocar como eles colocaram aqui, que as investigações estavam em andamento no momento da divulgação da notícia. É muito difícil saber por que alguém matou 4 pessoas sem, né, ter acesso a isso, certo? E aí aqui fala um pouquinho sobre fake news, né? A notícia como mercadoria. Muita gente cria notícia hoje em dia. Muita gente acha que a notícia é uma mercadoria, que dá para ser criada, que dá para ser uma fonte de informação e de manipulação, né? Muita gente acha
que consegue fazer com que políticos sejam eleitos ou derrubados, a vida de pessoas podem ser destruídas por causa de uma notícia. E isso por causa das redes sociais, por causa da internet, dentro da internet. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A notícia hoje não, a notícia sempre foi muito importante. E sempre existiu a notícia falsa, a mentira. Só que hoje, com a disseminação tão rápida das notícias, isso virou uma arma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente transmite, com aquilo que a gente publica, né? Porque pode ser uma notícia falsa e está prejudicando alguém. Então é muito difícil. Aqui teria, e se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia discutir na página 25, uma pergunta muito interessante. Invasão de privacidade ou notícia? O que vocês acham? Eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Se der tempo, no final da aula a gente volta. Detalhes da vida pessoal de celebridades despertam curiosidade em grande parte da população. Até que ponto a imprensa tem o direito de invadir a privacidade de alguém em busca do que considera uma boa notícia? O que vocês acham dessas pessoas que têm a vida invadida para ser divulgada para as outras pessoas? Pessoas importantes, né? Celebridades. Vocês acham que isso é correto? Que todo mundo gosta de saber? Que todo mundo quer saber? Isso é notícia ou é invasão de privacidade? Pensem aí um pouquinho. O que vocês acham? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui? Ah, tá, já entrou. Eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso. Se fosse você que tivesse sua vida sendo exposta, será que você acharia que era invasão de privacidade ou só notícia? O que você acha? Né? Complicado pensar nisso. Aqui na página 26, fala da reportagem, que ela é mais aprofundada, como eu já expliquei para vocês usando a primeira reportagem que a gente leu. Eu fiz questão de ler, porque daí a gente já aprende isso, já vê o exemplo, e aí a gente já mata, né, toda essa leitura aqui de teoria. Eu prefiro ler o exemplo do que a teoria, tá? Então a gente não precisa ler isso aqui. Eu quero que a gente vá lá para o nosso exercício. Eu coloquei para vocês aqui 2 tarefas. Página 34, lá nas páginas rosinhas, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui. Página 34 e 35. Então, abram aí, por favor, que eu vou explicar o que vocês vão fazer. Eu queria que vocês fizessem em sala, mas acho que não vai dar tempo. Será que dá? Acho que não, né? Eu vou deixar esse de sala que eu queria que vocês fizessem na sala, porque eu achei que ia ser super rápida essa aula, mas demorou. Eu vou deixar a tarefa, página 35, tá? Tá lá no Sysfleming já, para vocês entregarem até semana que vem. Página 35. Exercício 15, proposta de redação da UEM do Paraná. Isso aqui, gente, é um vestibular, tá? É o vestibular da UEM, que cai todos esses gêneros que a gente está estudando. Eu já falei isso semana passada, vou repetir agora. Esses gêneros, eles são todos de primeiro ano, vocês estão estudando certinho, tudo que cai em primeiro ano, em passe. Né? Eu não sei se tem alguém que já fez, que vai fazer de novo. No final do primeiro ano, vai fazer o passe da UEM, ele cai em todos os gêneros que você estuda. E aí você é convidado a fazer um desses gêneros, 2 ou 3 até. E aqui na Federal não tem
a construção de um texto, mas tem a teoria. Você tem que saber quais são as características desses gêneros, porque vai ter questões para você responder, tá? E vocês vão fazer o passe da federal. Então é importante que você saiba. E vocês sabem que o Enem também está mudando. Eu já falei isso e eu vou repetir. O Enem vai fazer, não vai ser mais treineiro. Você não vai poder mais fazer o Enem como treineiro. Eles querem o ano que vem que o Enem seja por etapas. Então você vai fazer o Enem e vai guardar essa nota para compor a sua nota final no terceiro ano. Então tudo isso vai ser bem diferente para vocês e vocês já vão pegar essa diferença se eles mudarem o ano que vem, né? Como eles falaram. Então, se fizer essa mudança já para o ano que vem, você tem que ter esse conteúdo muito firme com vocês para vocês poderem. E a gente não sabe que gênero vai cair, né? Se de repente eles cobrarem o gênero do primeiro e do segundo ano, você tem que saber fazer isso aqui, tá? Então tem que treinar, tem que escrever. Na tarefa, tá a página 35. Exercício 15, proposta de redação da UEM do Paraná, de 2014. Você vai ler o texto 1, 2, 3 e 4, tá? E aí vai fazer uma notícia, certo? Deixa eu abrir a tarefa para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui como é que tá direitinho. Um minutinho só que eu já abro aqui para vocês. Eu acho que eu coloquei 2 textos. Pouca coisa não, né, gente? Tem que escrever. São 2 textos pequenos, tá? Deixa eu só abrir aqui e a gente já tira a dúvida. Peraí. Eu já compartilho com vocês. Isso mesmo. Olha só, vou compartilhar. Compartilhar tela. Esta. Olha só, a tarefa é essa aqui, ó. Realize o exercício 13. Então, é este aqui primeiro, tá? São 2 exercícios. O 13, proposta 1, página 34 da Unicamp, resumo de até 15 linhas. Então, você vai fazer outro resumo. Será que é porque pode cair resumo? Pode ser. E realiza o exercício 15, proposta 3, página 35, esse aqui. O 15 também, tá? Ele é até 15 linhas, então são 2 textos pequenininhos, por isso que eu pedi 2, tá bom? Da UEM do Paraná de 2014, uma notícia. E ele pede, ó, uma notícia até 15 linhas também. Cadê? Aqui. Gênero textual notícia, em até 15 linhas, na qual se informa que o pesquisador descobriu a cura para algum tipo de doença com o uso de animais. Então, até 15 linhas. Então, são 2 textos de até 15 linhas. Faz numa única folha e coloca no Sesfleme. 15 linhas e 15 linhas. Certo? Um resumo e uma notícia para a próxima semana. Tá tudo aí. Certo? 2 pequenos textos. Para a semana que vem. E de hoje é o resumo da aula passada. Tem que treinar. Tem que fazer. Beleza? Alguma dúvida dessas tarefas? Eu quero que vocês perguntem, porque eu tenho que fazer urgente a chamada. Peraí, deixa eu pegar minha chamada aqui. Não, sem dúvida. Sem dúvidas? Muito obrigada por responder. Fazer a chamada. Eu vou chamando, vocês vão abrindo a câmera, dando tchauzinho e indo tomar um cafezinho. Cadê? Calma que eu vou chamar, Matheus. Tá apressado? Hoje é dia 3, né? Yasmin. Oi, Pro.
Oi, boa semana, Yasmin. Obrigada. Amanda. Ok, Pro. Boa semana, Amanda. Eu também. Ana Luísa. Aqui, Pro. Boa semana, Ana. Você não leu hoje, né, Ana Luísa? Você entrou depois. Aham. Beijo. Arthur. Cadê o Arthur? Tô aqui, professora. Boa semana, Arthur. Tchau, tchau. Tchau. Ana Barbelotti. Cadê a Ana? Ana, não tá aí? Bruna Brandt. Oi, prof. Oi, boa semana, Bruna. Boa semana, prof. Obrigada. Nada. Até de uniforme? Vocês são o máximo. Também tô de uniforme. Ai, ai. Bruno? Eu e Giovanni, a gente é dedicado. Eu tô vendo. Bruno Conte. Boa semana. Cadê o Bruno Conte? Vai aparecer aqui? Valeu, Bruno. Você é o aluno novo, tá aqui. Beleza. Bruno de Professora, Godoy, fala, quem tá me chamando? o Rezende pediu para eu te avisar que ele teve que sair mais cedo. E Ah, tava é? no meio da explicação. O que aconteceu com ele? Também não sei. Tá. Bruno Donida. Bruno de Godoy. Donida tá aí já, né? Boa semana, professor. Boa semana. Giovanni, já vou marcar. Alô, professor. Boa semana. Alô, boa semana. João Gabriel. Eu vou marcar. Matheus Braga. Tchau, prof. Boa Tchau, semana. boa semana. Tchau, Jaime, professora. Tchau, boa semana. Boa semana. Rafael Chaparro. Luiz Salazar. Tchau, professora. Tchau, boa semana. Boa semana que Jaime. Jaime, já marquei. Rafael Tchau, Chaparro. Tchau. Já marquei, Rafael. Gustavo. Tchau, professor. Professora, eu tô com a câmera. Ah, é Guilherme Bossai, tá? Guilherme, isso que eu ia perguntar. Guilherme Tchau, professora. Bossai. Tchau. Quem que é esse aqui? Esse aqui. Quem que é você? Opa. Murilo Queiroz. Murilo, tchau, boa semana. Tchau. Isabela. Oi, Pro. Boa semana, Isabela. Boa semana, Isabela. Tchau. Tchau, boa semana. Isabela Vec e Isabela Risuto. Fernando, boa semana. Fernando Maciel. Até lá, professora. Bruno de Godoy, Thiago Rampazzo. Tô aqui, professor. Beleza, Thiago. Tô aqui, professor. Bruno, boa semana. Jadson tá sem câmera, né? Boa semana, Jadson. Pedro Maia. Eu. Mariana. João Vitor Maia.
Oi, Ana, pode sair? aparece aí pra mim, aí pode. Pro, tem que falar que tá aqui pra sair? Tem que aparecer na câmera. Tchau, João Vitor. Ah, tá, peraí. Pedro Maia. Tchau, Mariana. Boa semana. Beijo, você também. Beijo. Tchau, Pedro. Pedro, Mariana, peraí. Pode sair, Pro? Quem tá falando comigo? Maria Eduarda Medeiros? Você tá sem câmera, né? Não, eu tava só sem o livro. Ah, tá. Então, beleza. Pode sair. Tá. Tchau, Pro. Maria Eduarda Medeiros. Tchau, boa semana. Ana Maria Eduarda Gasal. Ana e Maria Eduarda Gasal. Faltam só vocês duas.